nos encontra em paz. A doutrina espírita pretende reativar o cristianismo de Jesus, escoimado, separado, libertado de pensamentos humanos, dogmas, interpretações equivocadas, e trazer aquilo que Jesus realmente disse, viveu e o que aconteceu com ele. Acontece que muitas coisas que Jesus falou e que aconteceram com ele têm origem na nossa tradição judaico-cristã, lá no Velho Testamento. Fenômenos, ocorrências, ditos, sentenças, por exemplo, a cada um segundo suas obras. Encontramos no Velho Testamento. Logo, Jesus repetiu: fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Existe no Velho Testamento. Jesus reforçou porque é uma verdade. O segredo da felicidade é fazer aos outros exatamente o que desejamos que os outros nos façam. No capítulo 9 de Marcos, nós temos uma série espetacular de eventos que tem relação com o Espiritismo para frente e com o Velho Testamento para trás. Porque o capítulo abre com a transfiguração, que é considerado pelos estudiosos o fenômeno mais excelente, o mais excelso, o mais glorioso de toda a Bíblia. E nos personagens da transfiguração, vamos encontrar quem? Os dois mais importantes instaladores do pensamento de Cristo dentre o povo hebreu, depois povo de Israel, depois o povo judeu, que caminhou no deserto depois do Êxodo. Moisés e Elias. Moisés, 1500 anos quase antes de Jesus. Elias, quase 700 anos antes. E também aparece no fenômeno da transfiguração, além de dois espíritos desencarnados, conversando com um encarnado, e os três médiuns de sustentação, Pedro, Tiago e João, orando. Nós temos então uma sessão espírita completa. O dirigente e dialogador com os espíritos é Jesus. Os médiuns do grupo, Pedro, Tiago e João. E os espíritos comunicantes, Moisés e Elias. E aparece ainda um elemento espetacular, a nuvem. A nuvem aparece, se concentra, e toda vez que a nuvem se concentra, se prepara, que lá vem coisa. E aí da nuvem saiu aquela voz, não é? Que disse: este é o meu filho amado, ouvi-o sempre. Claro que era uma voz, não era essa minha, era a voz de uma das reencarnações do Cid Moreira. Já tinha essa voz naquela época. Então, aí eu achei interessante trazer a vocês aqui 3 referências sobre a nuvem no Velho Testamento. A primeira, claro, está em Êxodo, capítulo 13. E o Espírito do Senhor ia adiante deles. Moisés, Arão, a irmã de Moisés e de Arão, e o povo, marchando. E à frente, um desencarnado, que eles chamavam de o Espírito do Senhor. Aqui, em pleno Velho Testamento. Até para sair do Egito, o povo de Israel precisou ser guiado por um espírito desencarnado. Para Abraão deixar as suas terras em Ur, na Caldeia, e ir para a Palestina, para Canaã, quem foi que chamou e guiou toda a viagem? Um espírito desencarnado. Lá é chamado um anjo do Senhor. Aqui é chamado o Espírito do Senhor. Nós sabemos, é o Espírito superior que orientava o grupo.
Ia adiante deles, de dia, uma coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Na certa nuvem fazia uma seta e uma luz neon ficava piscando assim, vamos por aqui, por aqui. E de noite surgia a iluminação de uma coluna como de fogo, para os iluminar em pleno deserto, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem, nunca. E nem à noite a coluna de fogo. Essa é a primeira vez que aparece nuvem no Velho Testamento. Lá no mesmo Êxodo, no mesmo livro, capítulo 40, aí já tem, até a Igreja Católica se quedou diante da obviedade. Ela botou o título aqui: a nuvem guia os israelitas. Agora me diga uma coisa, nuvem tem olhos para ver à distância os caminhos? Não tem. Nuvem tem mão para dizer, não é por aqui, é por aqui. Nuvem tem boca para falar? Claro que não é uma nuvem. A nuvem era uma concentração muito forte de ectoplasma, que era manipulado pelos espíritos, a mando dos espíritos superiores, para dar os recadinhos para o povo de Israel. Olha o que diz aqui nesse texto. Em todas as etapas, que etapas? As etapas da travessia do deserto. Quando a nuvem se levantava de cima da habitação, era o tabernáculo. O acampamento era ali, uns 300 metros longe, cercavam, criavam uma tenda bonita, a mais bonita de todas, porque era um templo desmontável, e ali se colocava a arca, os elementos de culto, chamavam tabernáculo. Por isso que Pedro, quando Jesus desce da transfiguração, disse, mestre, como é bom a gente estar aqui. Se tu quiseres, vamos erguer 3 tabernáculos. Um para Moisés, um para Elias e um para ti. Você vê que está no atavismo do Espírito. Então, em todas as etapas, quando a nuvem se levantava de cima da habitação, os israelitas levantavam o acampamento e punham-se em marcha. Mas se a nuvem não se levantava, eles também não marchavam, até que ela se levantasse. Pois de dia a nuvem do Senhor ficava sobre a habitação, e de noite via-se dentro dela, a nuvem estava lá, mas dentro dela se via, porque estava à noite, uma espécie de fogo, aos olhos de toda a casa de Israel, isto é, qualquer um podia ver com os olhos da carne. Não era não era um fenômeno visível, era um fenômeno de efeitos físicos, qualquer um via com os próprios olhos. Isso durante todas as etapas da travessia de Israel. Mas aqui, em Números capítulo 9, existe um item dedicado só à nuvem. E ele explica realmente, você vê que vai esclarecendo conforme o povo vai tendo condições de aprender, de entender. A nuvem, versículo 15 do capítulo 9 do livro Números. No dia em que foi levantada a habitação, a nuvem cobriu a habitação, ou seja, o tabernáculo e a tenda da reunião. Desde o entardecer até a manhã do outro dia, repousava a nuvem sobre a habitação, com aquele mesmo aspecto de fogo. Aspecto de fogo, ela não pegava fogo. Então era uma luminosidade laranja avermelhada, que eles acharam mais comparável ao fogo. Isso até o amanhecer. Quando a nuvem se elevava sobre a tenda, então os israelitas se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, ali acampavam os israelitas. Então quem mandava em tudo era a nuvem. Que nós sabemos que não era uma nuvem, era a concentração dos espíritos desencarnados,
orientando aquele povo rudimentar na inteligência, no futuro, no conhecimento, usando fenômenos de efeitos físicos. Segundo a ordem do Espírito, os israelitas partiam, e segundo a ordem do Espírito, os israelitas acampavam. Levanta, vai, para, tudo por ordem do Espírito. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem permanecia sobre a habitação. Se a nuvem permanecia muitos dias sobre a habitação, os israelitas prestavam seu culto ao Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem se detinha poucos dias sobre a habitação. Então, acampavam segundo a ordem do Espírito e também partiam segundo a ordem do Espírito. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, imediatamente o povo de Israel partia. Ora, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia, uma noite, e então partiam. E às vezes a nuvem permanecia 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Não importa. Enquanto a nuvem permanecesse sobre a habitação, os israelitas ficavam acampados. Mas quando ela se levantava, então eles partiam. Conforme a ordem do Espírito do Senhor, acampavam. Conforme a ordem do Espírito do Senhor, partiam. E quando se demorava a nuvem, prestavam culto ao Senhor, seguindo as ordens do Senhor transmitidas por Moisés. Então, quando permanecia muito tempo, por exemplo, 1 ano, eles contavam os dias e, claro, no primeiro dia da semana, no sábado, o primeiro dia foram os cristãos, no sábado, o 7º dia, eles então faziam o culto em homenagem ao Senhor. É só um detalhe, essa nuvem que apareceu na transfiguração, também apareceu quando Jesus foi batizado por João Batista. Nós estamos vendo aqui que a própria Bíblia testemunha que a humanidade é guiada de maneira bem próxima por espíritos desencarnados a serviço de Cristo e de Deus, mas que essas comunidades ou grupos de nações que recebiam essas orientações tão de perto eram aquelas que estavam preparadas para acreditar naquilo que estava acontecendo e sendo aconselhado. Por exemplo, os romanos não se dariam a crer em ouvir uma nuvem. Jamais se dariam a crer. Então, não podia, é uma questão de estratégia. Eu tenho numa cidade de 1000 habitantes, um grupo de 50 que tem bastante fé e acredita em Deus. Eu quero estimular essa fé pelos outros 950 que não creem. A que grupo eu vou me aproximar para, através dele, começar a produzir o que vai chamar a curiosidade e a atenção dos outros? Aqueles 50 que têm fé, isso é natural. Então, este é o primeiro episódio do capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Quando eles descem da nuvem, quando eles descem do Monte Tabor, após a transfiguração e ter visto Moisés, Jesus e Elias, e ter ouvido a voz direta dizendo que eles ouvissem, prestassem atenção e obedecessem a Jesus, eles ficaram pensando enquanto desciam. Mas espera aí, o Elias tinha que vir antes do Messias. Mas nós vimos o Elias ali junto com Moisés, e o Senhor nos falou que era Elias. Então ficaram curiosos. Aí resolveram perguntar para Jesus. Ao descerem do monte, Jesus pediu-lhes que não contassem a ninguém o que tinha ocorrido, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles então perguntaram por que motivo os escribas, que eram os professores de religião, por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes do Messias? Jesus respondeu:
Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo, como está escrito a respeito do Filho do Homem. Ele também deverá sofrer muito e ser desprezado. Porém, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo o que quiseram, conforme dele está escrito. Quer dizer, Elias havia voltado, conforme as Escrituras previam, mas em outro corpo, em outra personalidade, que se chamou João Batista. Como João Batista já havia desencarnado, e como na transfiguração o objetivo de Jesus era dar os 10, 15% para ter 100% de fé que estava faltando nos discípulos, nos apóstolos, porque logo mais ia haver a grande crise, a grande violência, eles tinham que estar preparados. O Espírito preferiu apresentar-se ao lado de Moisés na personalidade anterior, antiga de Elias, e não de João Batista, como é comum acontecer em várias casas espíritas, todas as noites, quando algum espírito quer se mostrar e quer que lembre aos que estão presentes a encarnação mais recente ou a anterior, dependendo dos objetivos do trabalho. É natural. Então Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, Elias já reencarnou e já foi assassinado por Herodes, naquele famoso episódio de Salomé. Mas Elias, que é o João Batista, aqui esteve, como as Escrituras previam. Em outra passagem lá em Mateus, ele diz, apontando, este é o Elias que havia de vir, este, apontando para João Batista. São 3 vezes no Novo Testamento as ocasiões em que Jesus fala, uma expressamente e 2 indiretas, que João Batista era o Elias que voltou. O Elias que devia vir. Ora, digo aqui para nós, se os israelitas acreditavam que um espírito que viveu 7 séculos antes tinha que voltar antes do Messias, o que é que eles achavam que era isso? Eles achavam que era ressurreição. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo explica que, na verdade, era reencarnação. E no Livro dos Espíritos tem, então, a pergunta A de Kardec. Então, na verdade, ao pregar a ressurreição, estão pregando a reencarnação? Aí o Espírito diz, é claro, tu querias que fosse diferente? É claro, está no Livro dos Espíritos. Lá para as 900 e pouco, 910, 909, que é sobre a ressurreição. E sobre a ressurreição, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, só os fariseus, os essênios e outros grupos do judaísmo, vieram a Jesus e disseram, mestre, Moisés disse que se uma mulher casasse e o seu marido morresse sem lhe deixar filhos, para que o nome do marido não desaparecesse, o irmão mais novo deveria casar com a viúva, obrigatoriamente. Aí a gente pensa, puxa, mas sem amor, não tem problema. Se ele encontrasse depois a que amava, ele casava também, porque no judaísmo a gente esquece. Na época de Cristo, qualquer homem judeu podia ter quantas esposas quisesse e quantas concubinas quisesse também, desde que a casa dele coubesse aquele povo todo. Não é? Naquele tempo isso acontecia, não era raro, acontecia. Principalmente por dois detalhezinhos que hoje seria impossível. Naquela época não havia shopping e nem cartão de crédito. Então dava para você sustentar 8 mulheres, 7 mulheres. Vai fazer isso hoje. Então eles disseram, mestre, Moisés deixou determinado isso. Uma mulher casou com um primogênito.
E antes que ela engravidasse, ele faleceu. O seu irmão mais novo casou com ela, que também morreu sem deixar filho. E assim, depois o terceiro, e o quarto e o quinto, ela enterrou 7. Era a viúva aranha negra, né? Imagina. Então, aí eles dizem, por fim, mestre, ela também morreu. Graças a Deus, senão ia acabar os homens todos da cidade. Por fim, ela também morreu. Aí eles perguntam para Jesus, dize-nos, mestre, na ressurreição, de quem ela será esposa, já que ela casou com os 7 irmãos? Primeira coisa da pergunta dos saduceus, na ressurreição. Aqui ressurreição é sinônimo de quê? Da vida no mundo espiritual. Do que nós chamamos hoje no além. E os antigos chamavam como esse mundo? É interessante, eles chamavam o mundo dos mortos. Mas o mundo dos mortos que eles chamavam, estava cheio de alma viva. Então era uma ignorância deles, não conseguiu definir. Porque veja só, o que é que os saduceus, que nem acreditavam na vida futura, queriam saber se ela ia ser mulher de um dos 7, se eles acreditavam que morreu, acabou tudo. Eles queriam, era uma armadilha, queriam pegar Jesus. E Jesus então respondeu, estais enganados na interpretação das Escrituras. Na ressurreição, nem eles se casam, eles, os homens, nem elas se casam. Nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Mas todos vivem como se fossem anjos de Deus. Isto é, na ressurreição, no mundo espiritual, não há necessidade de procriação. Não há necessidade de vivência sexual do casal para a procriação dos filhos. São todos como os anjos. E os antigos acreditavam que os anjos eram espíritos neutros. Não tinham sexualidade na alma. Então ela não vai ser esposa de nenhum deles, porque na ressurreição, no mundo espiritual, não precisa ser esposa de nenhum deles. Além do mais, nunca ouviste dizer que o Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Está aqui na Bíblia, gente. Então, quando os espíritas perceberem melhor as informações de Jesus a respeito do mundo espiritual, da descida de espíritos desencarnados para falar com os encarnados, da produção de fenômenos pelos espíritos mais perto da Terra, comandado pelos anjos do Senhor ou pelo Espírito do Senhor, para fazer esses processos de efeitos físicos. Quando você notar com a visão espírita que as mesmas realidades que, quando o mundo pôde compreender, Jesus pediu e os espíritos desceram aos milhares para permanecer aqui na Terra por muito tempo, até ser publicada a última obra da codificação espírita, que neste ano, em janeiro de 2018, completou 150 anos, porque ela é de 1868. Ela é de janeiro de 1868, a primeira edição. Janeiro. Então, oi? Eu também faço aniversário de janeiro primeiro. Ah, também você faz aniversário. Eu sou melhor que você, eu faço no mês que Jesus nasceu. Qual é o mês? Natal. Não, tá vendo? Eu faço no mês que Jesus nasceu, na história. Jesus nasceu na Páscoa de abril, mês de Nisan. Jesus nasceu do mês de Nisan. Mas isso é outra história, depois eu te explico para você não ficar confuso. Então, Jesus dá informações da própria boca. Vocês estão enganados interpretando a Escritura. A vida continua. Eles desencarnaram aqui, mas continuam lá como espíritos, cumprindo as suas tarefas e atividades de espíritos. Aí vem a passagem, que é a nossa central de hoje. Chegando junto aos outros discípulos, uma grande multidão juntou-se. E ele viu os escribas
discutindo com os discípulos. Ele tinha subido com os 3. Então Jesus e mais os 4 desceram. Quando chegaram perto de Cafarnaum, tinha aquele, digamos assim, na linguagem hoje, tinha aquele auê. Todo mundo discutindo, um virando para o outro, mas não pode... E aí ele queria saber que discussão é essa. Então Jesus perguntou-lhes: que estáveis discutindo com os escribas? Alguém da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Depois Jesus vai dizer que o espírito era surdo-mudo. Quando esse espírito toma meu filho, joga-o no chão, e ele espuma, range os dentes e fica rígido. É a crise da epilepsia. Pedi aos teus discípulos que expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Então, como o pai levou, Jesus não estava com os 3, Pedro, Tiago e João. Ele levou os outros apóstolos. Como Jesus não estava, e eles tentavam falar para o espírito deixar o jovem em paz, mas o espírito, sendo surdo-mudo, ligado perispiritualmente ao jovem pela obsessão, tornava o jovem surdo-mudo. Então ele não conseguia ouvir nada, nem entender nada do que ele dizia. Desobsessão em praça pública. Então podiam ficar ali até hoje tentando falar para ele sair dos jovens, não iam conseguir. Como eles não sabiam disso, Jesus possuía a clarividência, que não é um conteúdo mediúnico, é anímico, isto é, pertence, é um atributo da alma. Não é? Um conteúdo mediúnico, uma outra mente se associa com a nossa e manda o recado, ou escreve a carta. Ou, junto conosco, cura a pessoa que está em tratamento. É a colaboração. Um conteúdo anímico é só meu. Eu ouço, eu vejo, o outro capta o pensamento. São atributos da alma. Por isso, clarividência. Então Jesus, com a clarividência, viu logo o problema. Jesus então exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ó geração incrédula. Não tem nenhuma palavra ríspida contra ninguém. Incrédulos que não têm fé. A nossa humanidade naquela época ainda era mais sem fé do que hoje. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Isto é, quanto tempo eu terei que acompanhar vocês dessa humanidade até que vocês tenham fé e eu possa deixá-los ir pelos próprios pés? Porque o primeiro patamar que a criatura que deseja evoluir moral e espiritualmente é a fé. Porque sem a fé ela não acredita em nada. Nem em Jesus, nem em Buda, nem em Kardec, nem no Papa, nem em João Paulo II, nem no Papa Francisco. Não acredita em nada, não tem fé. Até quando ele precisará estar botando pressão para ver se a gente cria vergonha e cria um pouco de fé? E até quando vos sofrerei? Que as pessoas dizem: nossa, ele não suportava a humanidade. Não é nisso, não é nada disso. Até quando o amor que eu tenho por vocês vai sofrer, vendo vocês permanecendo neste marasmo moral, espiritual, neste erra, sofre, tem sucesso de reencarnação, programa outra, tem novo insucesso, programa outra, e vai assim, ó. Até quando? Então realmente pode ter sido até um desabafo, mas nunca foi um insulto, como alguns falam. Trazei aqui o menino. Levaram o menino até ele. O espírito, vendo Jesus, porque ele estava, como nós dizemos no espiritismo, mediunizado, que é uma coisa comum em toda obsessão. Neste caso aqui já estava no outro grau máximo, que é a subjugação.
quando a vontade da pessoa é travada pelo espírito dominante e ele usa a pessoa para realizar as suas vontades. É uma fase grave. Então era uma subjugação que Jesus vai ver que é antiga. E a única vez que ele, em toda a Bíblia, faz uma pesquisa sobre o passado do espírito, perguntando para o pai. O espírito, vendo Jesus, agitou o menino com violência e jogou-o por terra. E ele rolava espumando. O espírito, vendo que ia acabar o reinado dele, teve a crise da última vez, né? E essa foi bem forte. Jesus voltou-se para o pai e perguntou: há quanto tempo lhe acontece isto? É a única vez. Jesus não precisava perguntar, mas desta vez ele perguntou porque tinha uma finalidade didática para os apóstolos, que depois, lá na casa de Pedro, vão perguntar para ele: por que a gente não conseguiu expulsar aquele espírito? Aí por isso que ele fez isso aqui, que é uma função didática. Há quanto tempo lhe acontece isto? Responde o pai: desde pequenino. Então era um débito muito forte. Era uma ligação de vingança com tenebrosas raízes no passado obscuro dos dois espíritos. Agora este que estava encarnado estava em piores condições de defesa. O outro estava desencarnado, em melhores condições de ataque. Aí o que acontece? Passa o tempo, este que está aqui desencarna. E o outro que estava lá, encarna. Aí este aqui, quando descobre onde está o outro e quem ele é, vai lá na casa dele para perturbar, para se vingar. Então, quando é que acaba isso? Quando um dos dois, ou os dois, compreenderem que estão fazendo besteira, que estão dando uma de mané, e irem cuidar cada um da sua vida, se perdoarem. Mas quando eles decidem isso, depois de muita dor, e se perdoam, o processo de subjugação, o processo de perseguição espiritual, que é mais genérico, desaparece, acaba. Mas não foi reposta a harmonia anterior. Não foi reparada a dor toda que um foi causando ao outro. Então, a casa espírita, quando faz o tratamento de desobsessão, ela ajuda os dois, ou todos os envolvidos no processo obsessivo, ajuda a cessar as perseguições mútuas. É só isso que a gente faz. Quem vai solucionar definitivamente a desavença são os envolvidos. Aí que entra o Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Ele faz uma crônica espetacular explicando como é que se formam os núcleos familiares. Núcleo, marido, mulher e 2 filhos, por exemplo, esse é o núcleo. O irmão do marido, a irmã da esposa, aí já é a parentela. É família, mas não é o núcleo. Como é que se formam os núcleos? E ele explica o seguinte, que quando chega a esse nível, numa reunião, vão reunindo os envolvidos. Ah, mas está encarnado, não tem problema. Deixa ele dormir, traz o espírito dele aqui que a gente vai dar um passo para despertar. Depois de inúmeras reuniões, preparos, alguns já estão até trabalhando em pequenas missões no mundo espiritual. Os espíritos que avaliam dizem, já tá dando para a gente resolver esse caso desse grupo. Tá bom, aí vem uma reunião. Os espíritos, olha, vocês todos já conhecem o que aconteceu entre vocês desde o século V, quando vocês se conheceram, até hoje, 1900 e tal. Vocês ainda estão, agora que vocês estão se perdoando. Mas a gente precisa reparar o que um fez ao outro de ruim. Então, nós queremos pedir a vocês e perguntar se vocês estão dispostos a este esforço para reparar o mal que cada um fez ao outro nesses séculos. Então, estamos sim. Ótimo. Nós temos uma sugestão, vocês querem? Queremos ouvir. O fulano, o A,
E há aquela senhora C, pela existência deles e por terem sido os primeiros a perdoar, eles estão mais bem preparados. Se vocês quiserem, eles vão ser os primeiros que vão descer para encarnar. Lá eles vão se conhecer, vão se gostar, né? Aquela famosa paixão. Você está num lugar ou numa festa, tem um monte de menina bonita, mas passa aquela, às vezes nem é tão bonita, mas é aquela. Não, eu não quero as outras 4 bilhões de mulheres, eu quero esta, que só serve esta. Coisa já está lá, encomendadinha. E a galera que vai reencarnar torcendo para vocês dois logo se irem dançar naquela música lenta, aquele clima romântico. Pois bem, então, o grupo vem, o primeiro grupo, isto é, este grupo é o que vai dar origem a uma grande família. Digamos que eles tenham 4 filhos. Os 4 mais harmonizados, ou 2 harmonizados com eles, e 2 nem tanto, para poder ir influenciando. Aí vem a família. Aí esses 4, quando estão adultos, vão se casar. Aí já vão receber mais uns 4, que vão ser as esposas deste grupo. E depois vem... Então o grupo, de repente, o grupo está todo aqui quase na Terra. Tudo parente, gente. Se vocês sabem o que eu estou falando, porque parente não é fácil. Tudo parente. E aí, depois dessa encarnação, vai vindo outra mais apurada, mais apurada. Por isso que o Espiritismo diz que é comum que os grupos reencarnem durante muitos séculos, mais ou menos juntos, com algumas exceções que vêm, outras que saem, a fim de poderem resolver essas pendengas. E anotem aí, Santo Agostinho, item 9, que é o último do capítulo 14 do Evangelho, conta direitinho como é este processo. E assim que se resolve. Bom, mas naquela hora Jesus tinha que resolver não a obsessão, a razão, a causa, ele não ia se meter nisso. Ele precisava resolver a emergência do tratamento, para deixar o jovem em paz. Há quanto tempo lhe acontece isso? Desde criancinha, de responder o pai. E muitas vezes o espírito o faz jogar no fogo ou na água para fazê-lo morrer. No fogo para morrer queimado, na água para morrer afogado. Mas se tu podes, Senhor, ajuda-me. Tem compaixão de nós. Com um pedido desse, um pai chorando, falando a Jesus, né? Pediu para a pessoa certa, gente. Então Jesus lhe disse, tudo é possível para aquele que crê. A fé de novo na base. Se a fé não estiver na base, Jesus faz pouco por nós, em matéria de ajuda. Porque em matéria de trabalho para se recuperar, nós é que temos que fazer. Porque fomos nós que destruímos, enrolamos, mentimos, desviamos. Não foi Jesus. Então ele não vai fazer o nosso trabalho. Esse preceito, o Senhor concederá a cada um segundo suas obras, tem 3 ou 4 vezes no Velho Testamento. No Novo Testamento é um show. Eu reuni todos eles, deu 33 citações. Até o Apocalipse tem a cada um segundo suas obras. Aqui na Bíblia. Logo, isso não é um preceito bonito apenas, é uma verdade, é uma lei. Então, Jesus, compreendendo isso, ganhou a informação de que era uma perseguição muito tenaz, antiga, duradoura, e era preciso então uma providência mais enérgica. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha pouca fé. Eu creio, mas não estou no nível de que é preciso para ajudar o meu filho. Vendo Jesus que a multidão afluía para conhecer o que se passava, isso é, a curiosidade do povo, então é bom, vou produzir o fenômeno e muitos vão ver, alguns vão se interessar pela doutrina. Porque é para isso que serve o fenômeno, gente. Todo fenômeno espiritual serve para uma lição de moral. Ou, não de moral, uma lição moral. Ou
para uma estratégia da espiritualidade em atrair seres desencarnados que estão distraídos. Por exemplo, quando Moisés foi convocado para guiar o seu povo na saída do Egito, o que foi que os espíritos fizeram para chamar a atenção de Moisés? Ele estava lá pastoreando as cabras, que nem eram dele, é do seu sogro, que Moisés foi casado. E quando ele viu uma planta, uma sarça, uma planta do mato, que estava pegando fogo, mas não queimava. Então não era fogo, porque se fosse fogo, queimava. Só tocar fogo numa planta, ela queima. É aquele mesmo fogo lá da nuvem. É uma produção energética de efeitos físicos do mundo espiritual. E ele, mas que coisa, ela queima e não queima, queima e não queima. Foi lá e se aproximou. Quando ele se aproximou, um segundo fenômeno espiritual. Este agora de voz direta. Moisés, o Cid Moreira naquela encarnação, ele era o porta-voz. Tira tuas sandálias porque estás pisando em solo santo. Aí ele veio e explicou a Moisés, tu foste convocado, eu te escolhi para guiar o meu povo. O meu povo está sofrendo demais. O meu povo era aqueles que acreditavam no Deus únicos. Todos os demais povos do mundo eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Só os judeus, naquela época, os israelitas, acreditavam no Deus único. Só eles. Ah, mas lá na Grécia, lá na China e no Egito, também havia pessoas que acreditavam no Deus só. Havia pessoas, mas não o povo todo. Então a única nação que acreditava no Deus único era o israelita. Então Jesus não ia reencarnar no meio dos gregos. Paulo, no Areópago de Atenas, que era a sede da filosofia, que era a tribuna livre da época, qualquer um podia lá subir e fazer um discurso, desde que fosse filosófico. Paulo foi lá e fez um discurso para tentar atrair atenienses para o Cristo. Mas quando ele falou da ressurreição e das coisas mais sérias da doutrina de Cristo, ele disse, para aí um momento. Sobre estes assuntos, outro dia a gente volta aqui para te ouvir. Eles foram embora. Paulo ficou sozinho. Só 2 ficaram lá e convidaram ele para continuar a ouvir o assunto. Então ninguém deve se impressionar com números. Ah, eu fiz uma exposição para 250 pessoas, mas só 3 vieram falar comigo. Fiquei tão chateado. É bobagem. É bobagem. Pelo menos veio mais que 0. Isso. Ele deu sorte que vieram 3. Quantas vezes eu fiz palestra e não veio nenhuma? É normal. Pelo menos não foi 2, nem 0. Isso. Então, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou, isto é, insistiu com imposição, severamente, conjurou com severidade. A única vez que Jesus age com severidade e usando o poder coercitivo, né? Aquele mesmo que tem, que a justiça tem, o poder coercitivo. Porque se você não quer ir, vai debaixo de vara, como está na expressão jurídica. É um símbolo, né? Debaixo de vara, vai obrigado. Então, vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro. Olha, outro detalhe que coincide com o espiritismo. Só faz perseguição e obsessão espírito imperfeito e impuro. Espírito bom não obsidia ninguém, diz o espiritismo. E todas as vezes que a gente vê Jesus frente a frente com o espírito obsessor, ele fala, espírito impuro, sai deste homem. Então o espiritismo concorde com o cristianismo. Conjurou severamente o espírito impuro, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo. Então, enquanto as pessoas, inclusive o pai, pensava apenas que era mudo, Jesus, com a clarividência, viu que ele era mudo e surdo. Quer dizer,
os discípulos iam ficar falando 8 dias com ele e não iam entender nada. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais fiques com ele. Vai cuidar da tua vida. No duro, Jesus deve ter feito análise e viu que o sofrimento que este menino, desde que era pequenino, já tinha passado com este irmão, era o suficiente para ele sanar os seus débitos mais urgentes com ele. O resto ia ficar para as outras quando eles viessem como, vamos dar uma hipótese, como gêmeos. Não tem coisa melhor para 2 espíritos que precisam se reharmonizar e gostar mais um do outro do que gêmeos. O outro lá se fere daqui, nossa, eu senti uma coisa ruim. A ligação é tão grande. Ou uma alegria, que também é o inverso. Uma grande alegria. Nossa, eu pensei agora no meu irmão, fiquei com uma alegria, uma felicidade. Ele está conquistando uma vitória no mesmo momento. Então, a espiritualidade e as leis de Deus, porque isso tudo está dentro da lei, tem todos os meios, modos e condições de fazer os espíritos se reaproximarem e irem se reharmonizando, caso eles tenham se distanciado pelas desventuras, não é? Pelo remorso, pela maldade, aquelas coisas que a gente está acostumado a fazer aos outros e sofrer dos outros. E o espírito, gritando e agitando violentamente o menino, saiu dele. Mas ele ficou estendido no chão como se estivesse morto. Claro, E ficou morto. uma companhia de muitos anos, digamos que o menino tivesse 15 para 16, e é desde pequenino. Então vamos dizer, mais de 10 anos de uma mistura de fluidos e de energia de 2 seres, combinando, um dominando o outro. Quando é desligado dessa maneira, assim, quase que instantânea, há um abalo, tanto no espírito que vai embora, como no que fica. Então ele ficou lá alguns instantes, aparentando a morte. Tanto que alguns que estavam presentes, né, disseram: de sorte que muitos que estavam presentes diziam, ele morreu. Jesus deixou a poeira sentar. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o, e ele se levantou e entregou a seu pai. Então, a pessoa que tem um ente querido, um ente amado, em uma prova difícil, em um resgate doloroso e duradouro, só pedindo a ajuda de Jesus, só recorrendo a Jesus, só usando a fé, toda a fé que ela tiver, para que um dia aquilo seja superado e então, por amor de Cristo, por misericórdia de Deus, o nosso ente querido retorne à normalidade. Não é? Eu, quando fazia evangelho no lar na década de 80, pela comunhão, fui fazer um evangelho no lar aqui no Asa Sul. Aí eram 5 visitas, porque a primeira, a segunda e a terceira eram sequência, de uma semana na outra, na outra. Aí dava um tempo, ia na quarta. Aí dava um tempo maior, ia na última, para fechar. E lá a família participava do evangelho, menos o dono da casa, de calado. Na última reunião, na quinta, depois que nós comentamos, a família comentou, ele disse assim: eu quero pedir a palavra. Eu fiquei calado todas essas reuniões e agora eu quero contar a minha história. E contou, que eu vou resumir. Ele era um cara terrível. Pai, marido, irmão, pai, terrível. Era o terrível. E quando ele dizia isso, os filhos e a mãe, é verdade, eles que sofriam, né? Ele era. Então, era uma dificuldade com todo mundo. E o lar era uma terrível. Talvez isso que tenha levado eles para a aproximação da fé. Eles tentaram ir várias coisas, depois foram bater na comunhão. Mas aconteceu isso. Aí ele contou qual foi o problema. Problema terrível, orgânico, que deixou ele acamado 7 meses e 20, quase 8 meses. E o problema que o deixou acamado não deixava ele se virar muito para o lado daqui, nem para o lado do lá. Ele diz: eu fiquei 8 meses olhando para o teto e pensando na minha vida.
E quando era de noite, que eu não dormia, eu acordava, o hospital estava todo em silêncio, eu me lembrava de todas as coisas ruins que eu tinha feito. Imagina a catarse, o processo psicológico e emocional de jogar esse lixo todo fora. Durou 8 meses. Mas no dia que ele se recuperou, passou a se sentar e recebeu depois a alta médica, voltou para casa, ele disse, eu comecei a ser uma outra pessoa. E a família é verdade. Nós somos testemunhas. Então aquela doença terrível que ele teve, as dores, os processos de cura, os remédios fortes, mas a reflexão da alma. Quando o corpo está frágil, afrouxam-se todos os laços que nos centros de força, não são só aqueles 7 chakras, são muitos, os 7 chakras são os mais importantes. Afrouxam-se esses laços e o espírito pode sair, ainda mais dentro de um quarto, sozinho à noite e tudo escuro em silêncio. Então ele saía um pouquinho e como espírito ele lembrava dos detalhes que a memória cerebral não guardava, mas ele como espírito sabia das coisas terríveis que ele tinha feito e foi se arrependendo. Eu chorei, ninguém ouviu eu chorar tantas noites naquele quarto. Mas hoje, quer dizer, isso foi há 1 ano de quando a gente começou a fazer o Evangelho. Mas quando eu voltei para casa, eu comecei a me esforçar, e estou me esforçando até hoje, para ser uma outra pessoa completamente diferente. E a esposa chorando, é verdade. E os filhos também, é verdade. Uma história espetacular, que eu nunca tinha me emocionado tanto em todos os... Eu passei 10 anos fazendo o Evangelho no lar, pela comunhão. Então, a doença, a dor, a dificuldade, a solidão, este espírito soube aproveitar. Outros se revoltam, outros não suportam. Eu não admito isto comigo e se matam. Porque não admitem que sofram consequência do que eles fizerem de maldade. Não querem nem sofrer a própria justiça. Mas este não, ele aproveitou. E eu fiquei admirado, nós parabenizamos aquele senhor e a sua família, porque realmente é como a parábola do filho pródigo. O pai, que representa Deus, diz ao espírito jovem, inexperiente, este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e se reencontrou. Então eu estou fazendo uma festa para comemorar isso. É isso que ele diz para o filho mais velho. Por isso que eu estou dando uma festa. E Jesus conclui, há muito mais alegria nos céus quando retorna um pecador redimido. Reencarnou como pecador, desencarnou como redimido. Do que quando retorna um grande missionário de Deus. Porque já é missionário, já é bom. Veio aqui, fez o que tinha que fazer e voltou. Como Jesus, por exemplo. Mas nós, que estamos do lado de lá, aquela lista, né? É um livro com 2 listas. Do lado daqui, necessitados. De assistência, de ajuda, de esclarecimento, de cultura, de conhecimento, de prática do bem, de tudo. E aqui, colaboradores. Então a gente encarna para sair dessa lista e passar para essa. Porque nessa aqui, vai voltar para nós, pela lei do retorno, alegrias, bem-estar, prazer de viver, sorriso, bons acontecimentos, saúde. É isso que vai acontecer. Caso você não esteja em uma missão que deva comprovar a resistência da sua fé, a resignação e a sua obediência. Por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier, a gente comenta muito as coisas que ele fez. E a gente lembra pouco as coisas que ele sofreu. A cada década tinha um sofrimento marcante na vida dele. E teve umas que atravessou década, que foi a da visão, do olho esquerdo. E outros problemas que a gente não sabe. Que às vezes ele rindo, fazendo piada, ele dizia. Uma vez o Divaldo chegou lá e o Chico rindo disse, Divaldo, que bom que você veio. Eu fiquei sabendo que você se casou. Como era o Chico que falou aquilo, e o Divaldo diz, o Chico sempre fala a verdade, ele disse, nossa, até pensei, será que eu me casei e nem estou sabendo?
Aí, Chico, eu não sei se eu me casei, não. Será que eu me casei mesmo? Eu digo, é. Aí o Chico rindo, né? Falou, não, você não esteve há 2 meses atrás no hospital com um problema gravíssimo no peito? Quase morreu? Ah, sim, eu estive. Pois é, você se casou com a dona Angília, eu também sou casado com ela. Mas eu tenho outra esposa, eu tenho 2, Chico. Aí contou outro problema, que era o da vista. Então ele considerava a angina do peito e o problema da visão, que acompanhava, estavam com ele o tempo todo, como as suas 2 únicas esposas, o Chico. Então, quando o espírito não vem com essa missão, ele vai aos poucos passando desta página de necessitados para páginas de colaboradores. Quando ele obtém sucesso na página de colaboradores, sucessivamente em 2, 3 reencarnações, por hipótese, aí ele vai passar para outra página, a página dos discípulos, essa é do Chico de Val, página dos discípulos. Vai vir à Terra para tocar o coração de milhares de pessoas com a sua vida, suas palavras, seus exemplos, e atraí-las para Cristo. Aí passa para a página dos... Já não é apenas um colaborador, é um discípulo. E quando ele completar esta página, só tem a última, vem a página do testemunho. São reencarnações sacrificiais. Que poucos, por exemplo, Lívia, que foi esposa de Emmanuel, Alcione, que não precisava reencarnar e pediu para vir ajudar os seus amigos criminosos do passado, que ainda prejudicaram ela, né, na encarnação, mas ela tirou de letra, perdoou todos. E neste livro tem um padre Damiano, que adivinha quem é? Uma das reencarnações do Emmanuel. Não é? Por isso que ele escreve o romance Renúncia. E aí então Jesus finaliza a passagem que a gente quer falar a vocês. Jesus, é isso que eu quero. Jesus, porém, isto é, a situação, o ambiente, as condições davam a aparência de que tudo estava perdido. Jesus, porém, Jesus estando presente, ele pode. Jesus, porém, desceu a mão ao que está caído, tomou-o pela mão e o ergueu, e o entregou de volta ao Pai. Este símbolo é maravilhoso. É o mais belo da passagem. Porque ele traz o que estava caído, libertou da perseguição, levantou da queda e devolveu ao amor do ente querido, que era o Pai. Então este símbolo, para nós do Espiritismo, dá a entender que uma das grandes tarefas do Espiritismo, quer dizer, dos espíritas, porque não há Espiritismo sem espíritas, uma das grandes tarefas dos espíritas é esta participação em atividades, ações, gestos, planejamentos, grupos, trabalhos que envolvam benemerência. Não é a beneficência apenas. A beneficência muitos fazem, muitos grupos, e é maravilhoso, mas a beneficência é a base da benemerência. A beneficência é entregar coisas, fazer o bem e ajudar as pessoas a passarem menos necessidades e menos dores e enfermidades. Mas a benemerência vai além disso, pega isso tudo e acrescenta ao amor no coração, a mensagem de esperança, ao trabalho de orientação, ao despertamento daquela alma que precisa acordar para começar, para voltar a caminhar na evolução. Isso tudo é benemerência. Benemerência é aquela coisa que dá a ideia daquele que é o patrocinador daquelas ações em favor do próximo. Por isso que existe o sócio benemerente de um yacht club, sócio benemerente, que de vez em quando ele se elege como Comodoro, o homem que manda. Por quê? Porque a organização deve muita coisa à ação dele. Isso é benemerência. E quem tem um título de sócio benemerente do iate, ouve, gente, parabéns, porque é uma coisa espetacular. Então, o espírita precisa
participar de palestras, se engajar em um grupo de estudo, tomar aquele passe. Mas ele tem que dar um jeitinho na agenda dele de abrir uns dias para essa atividade de beneficência. Para nós está bom por enquanto. Beneficência. Participar. E como esta casa aqui está ligada, eu estou vendo aqui pelos cartazes, como esta casa está ligada a essa atividade de beneficência gratuita do Espiritismo, então vocês que frequentam têm a oportunidade abençoada para ir treinando. Treinando. Por quê? Porque humildade, fé, humildade, resignação, paciência, tolerância, ação no bem, que é a caridade, são todos degraus que vão desenvolvendo um germe, um grão que está em estado de latência dentro dos nossos espíritos, não é do nosso corpo, dos nossos espíritos, que é o foco, a chama que Deus e Jesus denominam amor. A razão da existência de um ser inteligente criado por Deus é um dia chegar a despertar, desenvolver e exportar aos seus semelhantes, que a gente chama de próximo, esse amor. É por isso que existimos. Para isso aqui estamos, nos movimentamos, vivemos, existimos, para amar. Mas como isso ainda é um passo que nós não conseguimos de pronto, a gente tem que ir treinando. Primeiro, em casa, gostando de uma esposa, gostando do marido, depois do filho, do rebento que sai das nossas entranhas, amamentando, cuidando, sofrendo junto com ele. Quando está doente, aquela coisa. À noite que a criança recém-nascido está a noite inteira tossindo, a gente chega com o trabalho com aquele olho desse tamanho, vermelho. E com a cabeça lá pensando, preocupado ou preocupada. Esses treinos de amar os próximos mais próximos, vão nos dando a experiência para no futuro amarmos toda a família humana, como disse Jesus. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Isto é, fim dos tempos é quando toda a humanidade da Terra for entregue a Deus no nível de recuperada moralmente, de evoluída. É muita paciência que Jesus tem, porque a gente olha assim, como está esse treco hoje, mas é muito amor, tá bom? Nós estudamos hoje o capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos, com alguns toques do Velho Testamento. E há lá no Velho Testamento que tem a mais bela das sentenças que Jesus repetiu quando o fariseu perguntou para ele: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele disse na hora, sem pensar: amarás a Deus sobre todas as coisas. Este é o maior e o primeiro mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo, que está ligado diretamente ao primeiro. Isto é, ninguém pode amar a Deus sem amar o próximo. Mas depois, só ali com o grupo, com os 12, na última ceia, ele deu um terceiro. Um mandamento eu vos deixo. No discurso de despedida de Jesus, na Santa Ceia. Um só mandamento eu vos deixo, um mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Durante muitos séculos ficou isso igualzinho o outro, mas hoje o Espiritismo vem dizer que é diferente. Qual é a diferença? Amar o próximo como a si mesmo está submetido ao amor que a pessoa tem por si. Amar o próximo como a si mesmo. E tem pessoas que não se amam, nem sabem como se amar. Como é que elas vão amar o próximo? Então esse ainda é mais do que Jesus disse não. Que vocês todos se amem um ao outro, como eu amei vocês. Que o dele é amor, o dele é o amor 100%. Ou também, como se diz por aí, é o amor 24 horas. Se está precisando de amor, vai lá com o cartãozinho, põe 11h30 da noite, põe, tira um pouquinho de amor. É autoatendimento. Então, amar o mandamento de Jesus, o único que ele deixou, é o supremo. É o nível supremo do amor dentro dos nossos corações, do nosso dia a dia. Que Jesus a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. Graças a Deus. Graças a Deus.